bom dia! Em nosso primeiro Papo Reto, vamos falar sobre educação. Este momento de volta ou não volta às aulas e um assunto que tem tirado o sono de alguns pais. E a preocupação é justa. Devido à pandemia do coronavírus, a educação teve que dar um salto de anos-luz e se adaptar antes de todos ao novo. E vamos tirar a máscara porque eu não consigo, quase morro sufocada aqui. E para falar sobre este momento do novo ensino híbrido, convidamos a coordenadora pedagógica do Liceu Monteiro Lobato, Maria Calegari, e a diretora pedagógica Eliane Barros, que vão explicar para a gente o quanto o ensino teve que avançar em poucos meses para atender a demanda. Meninas, obrigada por aceitar o nosso convite e vamos falar um pouco sobre educação e esse momento. Maria? Bom dia, prezado amigo, prezados pais, prezado cidadão de Araraquara. É também importante para nós termos esse contato e explicar para o povo o que é uma escola e o que é também a presença do professor. Nós esquecemos que o professor, a parte mais importante, é o primeiro contato, além da família, com o seu filho. Então, e a educação, de um modo geral, ela vai depender desses primeiros professores, porque sem os professores, a criança não vai se tornar nem um médico, nem um advogado, nem um engenheiro, nada, nem leitura e nada, porque é na escola que se aprende, e é vivendo que se aprende. Certinho, Eliane? Como a dona Maria falou, né, nós precisamos trabalhar em conjunto. Se nós precisamos dos equipamentos, né, da tecnologia, nós precisamos do ser humano, nós precisamos dos nossos professores que vestem a camisa, de quem trabalha conosco, dos alunos, dos pais. Sozinho ninguém faz nada. Exatamente. Eu gostaria de saber de vocês quais as mudanças que o Liceu Monteiro Lobato implementou para atender esses alunos em casa, porque tudo foi uma novidade, de repente, para as escolas, para os alunos, né? E como vocês conseguiram chegar nessas mudanças? Porque, pelo que eu percebi na visita que eu fiz ao liceu, alta tecnologia comanda a escola hoje. Nem sempre foi assim. No começo foi difícil para todo mundo. Todo mundo foi pego de surpresa. Você estava na sala de aula, dando aula normal, alunos indo para a escola, quem fica em período integral, de repente teve que parar. Né? E, de uma hora para outra, a escola teve que ir para a casa do aluno. Né? Então, no começo, a gente foi falar que foi difícil, certo? Mas, aos poucos, a gente foi se acostumando, foi melhorando. Então, primeiro era só o professor, o computador, a câmera e o aula. Né? Hoje em dia nós já temos as salas híbridas, onde o aluno ele assiste o professor na sala de aula, com lousa, com tudo. Hoje os professores do colégio, eles ficam, né, na escola. Muitos professores aí da rede, você pode perceber, que dão aula em casa, com o seu computador, né? E lá no liceu a coisa é diferente. A maioria dos professores vão para a escola. Alguns ficam na sua casa, mas a grande maioria, principalmente os que demandam de lousa, de explicação. Né? Então, nós já estamos adaptados a isso, né? Porque vai chegar uma hora que uma parte dos alunos vão estar em sala de aula, uma parte vai estar em casa. Então, essa é a escola híbrida. Então, o professor está dando aula e, ao mesmo tempo, a parte que está em casa está assistindo. Além disso, por enquanto que as crianças estão em casa, eles estão interagindo com o professor e com eles mesmos, porque todos aparecem na tela. Na tela, né? Eles estão vendo eles na lousa, né? Isso, o professor falando com eles falando com o professor, né? A própria coordenação e direção sempre vai para dar uma saudação para os alunos, uma palavra de carinho, né? De conforto, que é preciso nessa hora.
Com certeza. E como você reagiu a tudo isso, Maria, desse novo ensino? Bem, eu acredito o seguinte, eu vou começar fazendo uma metáfora. Quando a gente está vendo chover, então a gente vê nuvens negras no céu, trovejar, mas muitas vezes a gente fala assim, não vai chegar a chuva aqui, o vento vai levar. Olha, a mesma coisa foi no início do ano. Quando nós estávamos vivendo aqueles primeiros momentos, fim de ano, janeiro e fevereiro, notícias corriam o mundo, coisa e tal, e se falava, olha, lá na China, do outro lado do mundo, está acontecendo isso. Para nós, aquilo parecia que não iria acontecer, que a gente estava amparada, protegida de tudo isso. Na verdade, a chuva foi chegando e às vezes você não está com aquele guarda-chuva lá preparado. Você toma os primeiros respingos, você toma uma chuva, parece que aquilo está molhando tudo e molha até os ossos. Assim também foi a escola. A gente não achava que vinha para cá, que aquilo nunca atingiria e de repente desabou. E nós estamos assim agora, preocupados, porque ainda nós estamos na chuva, ainda não se passou esse temporal, então nós estamos lutando. Mas, como todo embaixo de um guarda-chuva é protetor, como todo guarda-chuva nos protege um pouco, já estamos sentindo assim que os respingos estão escorrendo, mas a gente já está amparada. E esse nosso guarda-chuva é a tecnologia. Ora, aquelas crianças que chegavam correndo da escola, que abraçavam, e que a gente falava, olha o corona, o corona, o corona. Eles também não acreditavam que chegariam. E chegou. E molhou. E deixou a água correr. Então, nós fomos lá, pegamos a nossa capa de chuva, a nossa sombrinha, o nosso guarda-chuva e preparamos com uma tecnologia. E a tecnologia foi chegando, e o guarda-chuva foi se abrindo, e aquilo foi nos protegendo, e escorrendo do lado. Mas aqui embaixo do guarda-chuva, eu estou como os pintinhos embaixo da asa da galinha. Ele está protegido, e nós assim colocamos a nossa escola sobre a proteção, primeiro de Deus, que olha por nós, que a gente também, sem oração, é como também canja de galinha. Canja de galinha não faz mal para ninguém, mas a gente foi adaptando e fomos buscando a nossa escola e nos preparando a cada dia. Há tropeços? Há. Há queda? Há. A pedra no caminho? Tem. Mas as pedras foram sendo amontoadas, foram tiradas da estrada e a escola aí está. Com uma criança que aprende, com uma lousa onde que ela pode interagir prontamente, com os professores lá, com crianças dialogando com a gente, fazendo live, proporcionando as atividades que nós tivemos, festa junina, uma ocupação, aniversário das crianças, então a gente vai lá na sala e canta. Eu queria até falar que é tão sintomático isso, que ontem houve um aniversário de uma criança. E todo dia a gente fala, a mamãe mandou um pedacinho de bolo para nós na escola. Então, essa interação, esses acontecimentos, parecem desapercebidos. Mas tudo isso é fruto do quê? Do carinho do professor, da atenção dele, daquilo que ele faz, daquilo que ele está ensinando para as crianças. Então, é a tecnologia juntando com a emoção, juntando com o trabalho de todos os nossos professores. E aqui eu quero deixar claro, nós temos professores nota 11, porque eles estão deixando tudo que é deles para ajudar as nossas crianças e os nossos jovens. Então, mudou. Para melhor? Sim. Que bom, né? Que bom. E outra coisa, já que você estava falando de professores, houve demissões, porque nessa transição, muitos professores em escolas particulares foram demitidos. Como funcionou no liceu? A nossa escola não demitiu ninguém.
todos os professores podem ter, vamos dizer, nós tínhamos alguns professores de risco, idade, alguma comorbidade, coisa e tal, mas também juntamos algumas classes. Para quê? Para que pudéssemos usufruir de um equipamento. Mas aos poucos foi se abrindo. Então, nenhum professor foi demitido, porque parados também pela aquela fase que o governo também cobria, então nós não temos demissão nenhuma. A escola não demitiu ninguém, nem funcionário, nem faxineiro, nem nada. Todos estamos lá. Certo. Agora, me fala uma coisa, Liane. Você, me disseram que você aí é tecnológica, entende tudo de tecnologia. Como é que você se adaptou lá na escola que hoje, né, vocês têm que respirar a tecnologia? Não, é brincadeira sua, tá? Até há pouco tempo eu era analfabeta tecnológica, hoje eu posso falar que eu sou semi, né? Mas a gente se adapta sim. Nós temos pessoal que nos instrui, né? Que facilita a vida da gente, foi o que eu falei. Todo mundo engajado, né? Desde a funcionária que checa todos os domingos, que ajuda a gente nas aulas, né? Os professores que vestiram realmente a camisa da tecnologia e para nos ajudar com os alunos. Então a gente se adapta assim, a gente se adapta a tudo. Eu costumo sempre falar que só não existe jeito para a morte, para o resto tem tudo. E a gente se adapta assim. No começo foi difícil, achava que não ia me adaptar, mas agora já está assim, tudo na normalidade. Cada dia você vai aprendendo uma coisa nova com a ajuda das pessoas. E é engraçado essa tecnologia, eu também não entendo muito de muito. Mas às vezes você faz alguma coisa e você fala, nossa, não acredito que era fácil assim. Sim, né? Sim. É complicado. O diretor Daniel Barros, ele parece que tem formação em TI, né? E isso já facilitou aí as pesquisas para que se buscasse alta tecnologia para montar as salas estúdio? Sim, sim. Faz mais de 20, 30 anos que ele mexe com isso, né? E foi assim uma pesquisa incansável. Ele é uma pessoa que batalha muito para aquilo que ele quer e para melhorar cada vez mais. E a gente pretende que não fique parado só nisso, que melhore ainda mais. Então, essa experiência dele foi fundamental, não é essa dúvida. Que bom. E me fala uma coisa, a qualidade desse ensino híbrido. O liceu faz avaliação com os alunos para entender o nível de aprendizagem, como é que funciona. Porque estando em casa, a criança deixa o professor ali falando sozinho, vai tomar uma água, vai andar de bicicleta, ou ele senta lá bonitinho e presta atenção. Eu acredito que não podemos dizer que há 100% de tudo. Porque existem casos e casos. Certo. Então, nós vamos assim imaginar. Nós temos um horário determinado de aula, então a aula ela tem horário definido, em primeiro lugar. Segundo lugar, o professor também se preocupa com a pontualidade, que é um caso que a gente também tem que deixar assim. Terceiro lugar, as aulas, como nós já fazíamos anteriormente, o professor prepara a aula e os coordenadores, eu e a dona Eliane, olhamos as aulas e sugerimos algumas alterações, ampliações. Então, a gente tem uma visão um pouco mais globalizante da coisa. E são inseridos nesse momento algumas ilustrações, desenhos, exercícios. Então, nós estamos assim, preocupados com a aula ser o melhor possível, atingir o melhor nível. Então, se aquilo que a tecnologia às vezes não tem condições de ver, a professora olhando lá de pertinho o caderno da criança, mas nós estamos preocupados com o lado de lá da criança. Então, professora, olha bem, não é uma boa sugestão você colocar isso e fazer com que a criança reveja aquilo que ela viu na aula passada? Então, ela tem que também pegar o feedback e colocar ali na lousa na hora. Então, é nossa preocupação. Nós também temos um material de excelente qualidade. Sim. O Positivo nos oferece um material didático de primeira qualidade. Então, o que acontece? As aulas já estão ali pré-programadas. A professora vai ler, vai ampliar, vai buscar exemplos, vai chamar o aluno à responsabilidade.
Então, eu vou acrescentar exercícios de matemática, de ciências, leituras que são obrigatórias. Então, cada disciplina tem um leque para ser cumprido. Então, as atividades afins daquele assunto são colocadas naquela aula. Passado algum período, nós tínhamos dentro do nosso programa, que isso ocorreu, já vem ocorrendo há vários anos, nós tínhamos provas semanais. Então, o aluno que ele aprendia na semana, ele já era avaliado. Então, a gente tinha uma prova semanal. Somava-se essas notas e fazia-se uma média. Então, agora, com a dificuldade, até o início do ano nós fizemos. A partir de maio, nós fizemos avaliação, sim. Nós fizemos uma avaliação com todos os alunos da nossa escola. Pegamos as notas, somamos aqui, colocamos a participação de cada aluno e obtivemos uma nota. Ficamos preocupados com aqueles alunos que não tinham chegado naquele ponto ideal. Então, nós partimos para uma recuperação desses alunos. Então, cada professor fica além do horário que ele já tem lá programado para fazer as aulas dele. Então, existe um reforço já tem, aí. ele é contínuo, ele é paralelo e contínuo. Sim. Então, o aluno não fica, olha, senão a gente chega, professor, o que você acha? A gente dá mais uns exercícios ou você explicar para aquele aluno? E isso está sendo colocado não só no Fundamental 1, como também no Fundamental 2. Certo. Então, a gente viu o aluno. Fizemos também essas provas de recuperação para chegar ao mínimo possível de aprendizagem. Partimos para o segundo trimestre e está acontecendo a mesma coisa. Fizemos as provas, duplicamos para alguns alunos que não tinham meios ainda em casa de duplicar, entregamos aos alunos, aproveitamos a oportunidade para entregar a outra apostila, né? Então, foi feita uma prova. Eu posso falar que da minha orientação, todos os alunos entregaram a prova. Olha que beleza. Nenhum deixou. E a gente também telefona. Mamãe, olha, precisamos da prova. Ai, me desculpa, ficou no carro. Então, todas elas vieram em nossas mãos. Os professores corrigiram. E agora a gente está vendo, onde tem alguma defasagem, a gente está entrando com a recuperação paralela e contínua, desde esse momento. E os pais têm se acostumado com as crianças em casa, fazendo as aulas, têm ajudado os filhos? Contamos muito com a participação dos pais, onde a gente tem que agradecer muito. Porque nesse momento parece que houve aí uma aproximação, né, maior da família com a escola. Eles são especialistas nisso. Sim. E eles estão nos ajudando. Então, é um agradecimento que a gente faz que não tem dinheiro que pague. Né? E eu queria também acrescentar que a vida na nossa escola segue normal. A gente sabe se o aluno não participou da aula, está ligando, na própria hora, o que aconteceu, não está conseguindo acessar, quer ajuda da gente. Né? Então, do mesmo jeito... Vocês dão todo o suporte, quando né? ele falta na aula presencial normal, a gente entra em contato para saber o porquê da aula híbrida, a mesma coisa na aula remota. Né? Nós estamos entrando na aula do professor ao vivo, hora que ele está dando a aula, porque a gente sabe no cantinho quem está presente e quem não está. Então, a gente já tem um retorno na hora. Eles mesmos nos avisam se estão tendo algum problema, e se não avisa, a gente entra em contato para saber. Para saber o que acontece. A vida está correndo normalmente. Que legal isso, né? Eu queria colocar uma coisa assim. É pandemia, é crise, é uma série de coisas desagradáveis. Mas, como todas as outras crises, guerras e outras situações que foram... O mundo foi abalado com isso. Alguma coisa sempre fica nas entrelinhas que a gente pode aproveitar. Então, eu falo assim, a família nunca ficou tão unida como agora. Então, a gente vê correndo, eu quero até falar, às vezes a gente tem alguns pais que são menos preparados pedagogicamente ou intelectualmente, mas a gente vê, como eu vejo, um papai lá que ele tem uma função de terceira, por exemplo, ele está lá na casa dele, ou durante o trabalho dele, ele trabalha de bombeiro.
Olha a preocupação dele. Mas ele chega na escola preocupado e falando assim, tia Maria, eu preciso do material, eu quero ficar com a minha filha, eu quero que ela mude na vida dela e depende de vocês. Então, não só nossa, fala papai, depende também de você, do senhor. E o senhor, só esse fato do senhor chegar lá e preparar o momentinho dela, vir buscar o material, ver se ela está assistindo aula, é uma mudança. Você também que está na sua casa, deve ter acontecido. Muitas vezes você ir lá na padaria comprar um pãozinho. Agora, em casa, a família se reúne e vai fazer uma bolachinha e vai fazer um pãozinho. Ah, é o pai que está em conjunto. É o pai que também está lá ajudando a criança a pegar o lápis e desenhando as letras. São os pais e as mães e as titias e as vovós que falam, olha, filhinho, a palavra não é fabrica, aqui a palavra é fábrica, porque ela tem um acento. Então, nós também estamos colaborando. E só você, papai, mamãe e toda a família, está assim no nosso coração. Sem você, é como nós, professores. A escola não anda. E assim, só acrescentando, né? Nós não temos alunos na escola porque ainda não está liberada. A prefeitura não liberou, perdão. Mas a escola é periodicamente sanitizada, né? Todos os cuidados de higiene para quem tiver lá funcionário, professor que vai lá para dar essa aula híbrida, né? Então, a gente está tomando todos os cuidados recomendados pelas agências de saúde. Mas assim, também, se de repente liberar, a escola já implementou espaço para reforço, espaço para aula presencial, por exemplo, libera amanhã, porque a escola já tomou um chacoalhão lá atrás, porque ela teve que se adaptar. Aí agora ela vai tomar aquela que não se preparar. Só né? Lembrando que o aluno só vai quando ser liberar, né? E também se os pais autorizarem. Certo? Tem isso também, né? Também. É tanto o governo quanto os pais. Exatamente. Porque tem muitos pais que não querem, né? O retorno, não tem. E eles têm né? a sua razão, cada um tem sua razão. Sim. Mas assim que liberar a escola vai estar preparada. Está preparada já para o retorno. E hoje também, uma criança, por exemplo, que mora em outra cidade e ela quer estudar no liceu, hoje ela consegue. Consegue. Né? Vocês têm aluno fora da cidade? Temos. Já tem? Olha, no Fundamental 1, principalmente, nós temos um exemplo assim bem, que a gente também tem que agradecer aos pais. Nós temos uma aluna que ficou hospitalizada em Campinas. E ela assistia às aulas lá de Campinas para cá. Fez as provinhas, nos mandou. Olha. Então, eu quero ver, quero assim falar como que é a interação nossa entre pais e professores e coordenação e direção. Então, nós preocupados, ligamos sempre. Nós tivemos uma menininha também que a mamãe, com medo disso, estava aqui em Araraquara, foi para outra cidade, em Barra Bonita. E ela lá recebia material, nós mandamos as Vocês provas. Enviam material via SEDEX, tudo. E ainda, ela devolveu-nos a prova, está tudo em ordem. Também temos um caso, isso aí a gente falou ainda, intermunicipal. Eu vou dar um pulo no espaço. Eu vou falar interestadual. Olha, nós tivemos lá em Minas Gerais um garotinho que foi ficar com os avós porque o papai tinha o seu trabalho. E lá no alto de Minas Gerais, ele vinha e a gente mandou via SEDEX, ele mandou as provas e mandou para nós. Então, assim, essa coisa de abraçar os nossos alunos, abraçar o ensino, só falta daqui a pouco a gente pular lá para outro país, mas aqui a gente está preparado para fazer também tudo isso, tá? Tudo isso, está tudo preparado. Então, o liceu está preparado tanto para as aulas híbridas quanto presencial. Sim. Já não falta mais nada. Não falta mais nada. Mas tem sempre o que melhorar. Tem, né? Com certeza, até porque a tecnologia pede isso, né? Embora eu tenha visitado a escola, por isso que eu estou comentando sobre isso, e eu fiquei impressionada com as salas, estúdios,
as câmeras, tudo. Até eu fiquei com inveja, falei, mas gente, a sala de aula é um estúdio enorme, bem equipado, né? E os professores, como é que têm reagido a isso? Eles têm gostado dessa tecnologia? É o que eu falei, nossos professores são maravilhosos, eles vestiram totalmente a camisa da escola, né? A tecnologia, o lema da escola, né? E a gente está sempre podendo contar com eles, qualquer coisa, tá? Eles são maravilhosos. Tá certo, então, meninas. Tem algo mais que vocês queiram falar? A Maria que gosta. Olha, eu gosto de falar. Eu gosto de falar. E gosto também de expor, porque se Deus nos deu essa qualidade, então vamos aproveitar. Vamos usar. Eu vou fazer outra metáfora, né? Falando. Nós estamos assim como uma parturiente, uma grávida. Nós estamos com a mala pronta. Deu um sinal, nós corremos para a maternidade. A nossa escola está aí. De repente faltou um babadouro para colocar na mala. Corre pegar e os acertos tecnológicos que nós estamos fazendo. Viu? É assim que a gente vive. E em nome da escola, eu queria te agradecer por ter nos convidado, por ter nos visitado. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço às meninas super poderosas do Colégio Liceu Monteiro Lobato. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e até mais.